Caminhamos e refletimos. Buscamos outros lugares a todo momento. É que precisamos de cores, consciência, sons, precisamos de amor, de natureza, franqueza. Precisamos de sonhos, sensibilidade, beleza e de atenção. Aqui, neste lugar Artivistas, nos alimentamos de verde e queremos sombra e água fresca. Para isso trabalhamos arte, pensamos cultura e vivemos em permanente movimento. Assim, se o entorno se altera, nós buscamos adaptações justas. E você, o que faz? Nossa artivista Silvia Moura se entrega e nos inspira. Eu me deparei com um monte de gente ao meu redor com síndrome de pânico, né? Vários artistas, amigos próximos, alguns do grupo, eu mesma. E aí chegou uma hora que eu falei, chega, eu não quero mais continuar tomando remédio, eu quero fazer outra coisa. E aí comecei a falar sobre isso. O primeiro espetáculo chamava Dança Desabafo, por uma Dança Desabafo, que falava sobre isso. E eram 5 trabalhos curtos. Era eu e Paulo José. Então a gente levava todos os nossos remédios para a cena, todas as coisas, tudo. E abria o jogo com as pessoas. Então a partir dali começou. Nem tudo do 100 é dança desabafo, porque tinha umas regras que alguns chamam de método, mas para mim não chega a ser método, é apenas uma poética, uma forma de fazer algo que se diferencie do que você já está fazendo. Então tinha umas regrinhas, né? Era necessário ser algo, você teria que falar sobre algo que não dava mais para calar, que seria absolutamente necessário falar sobre. Isso era fundamental. Algo que não coubesse mais em você, que você precisasse de fato desabafar. Esse era o princípio básico. E a outra coisa era que você não tivesse problema de se expor em relação àquele assunto que estava sendo tratado. E tinha uma série de outras coisas que a gente foi elencando, né? Tem vários caderninhos nesse período falando o que era, por que era, por que não era. E também as pessoas começavam a cobrar o que é dança desabafo, né? O que isso é e isso não é. Essa necessidade de definição, né? É. E aí eu fui tentando fechar definições. Quem é você? O que você está fazendo aqui? O que você quer com a dança? Por que você está dançando isso? Aonde você acha que isso vai lhe levar? Daí em diante, esse período todo, eu me envolvi politicamente. Teve toda a história do mar, né, que foi em 2012, que também mudou muita coisa na minha cabeça. Fiquei 11 dias dormindo na rua, escrevendo um documento que eu achava que ia mudar o mundo, ou que pelo menos era isso que eu queria. Com a história do cocó, já vinha a história do mar, né? A história do aquário, que eu me envolvi menos do que no cocó. Mas já tinha, as pessoas ligam você, independente de você. Se você for uma vez, como é fulana que já está ligada a outra coisa, então fulana é fulana. Fulana tá lá. É o papel do formador de opinião também, né? Você já construiu essa... Então, eu não era nem de perto uma das cabeças do movimento contra o aquário, mas de vez em quando a imprensa me ligava. Como se eu fosse, entendeu? Então, a história do cocó, para mim, foi muito pesado, porque assim, eu nasci em 74, eu ainda peguei o resto da ditadura. Então, eu tive professor retirado de sala de aula, a gente não podia se reunir no Grêmio, ainda levei carreira de polícia. Na verdade, as coisas começaram muito porque no 100 a gente não tinha dinheiro para montar figurino para 30, 40 pessoas, né?
Então a gente começou a usar e abrir mão também de tudo e a usar o mínimo que a gente podia. Então só tinha sutiã e calcinha, se usava sutiã e calcinha. Aí no outro período, vamos fazer um trabalho, a gente fez um trabalho, o texto do Pablo Assunção, que é o parafuso. Então eu saí catando tudo que tinha na minha casa que não estava sendo usado para compor o cenário e tal. Então começou uma coisa que eu não entendo como é que a gente não tem dinheiro e monta um espetáculo com 200 mil reais. Entende? Não entendia essa relação. Como é que eu vi os projetos das outras pessoas, 200 mil para montar o espetáculo, 150 mil para montar o espetáculo. Se eu tivesse 150 mil, eu preferia dividir entre as pessoas do que gastar com cenário, figurino, etc, etc. Então tinha essa coisa. Então eu comprava camisetas e customizava. Enfim, tinha essa... Começou muito por isso. Como fazer algo que fosse calcado no corpo, na pessoa, e não perdesse tanto porque você não tinha um figurino bonito, porque você não tinha uma luz maravilhosa, porque você não tinha condições ideais. E aí eu comecei a perceber que isso também tinha a ver e se relacionava com a maneira que a gente se relaciona com as outras pessoas na vida. Você vale mais pela roupa que você está usando, você é melhor visto se você está com uma camiseta e uma calça legal, com uma roupa legal, com tênis bacana. Eu comecei a dizer que ia mostrar uma realidade que não era a realidade daquelas pessoas que estavam ali, né? E também essa coisa do descartar, né? Sempre me incomodou muito. E eu sempre juntei muita coisa. E chegou um momento que essas coisas começaram a me dizer algo. Eram garrafas de cerveja que eu juntava na rua, que eu achava absurdo que a pessoa tomasse, fosse feliz, ou tomasse um porre porque está triste, e jogasse as garrafas ali para outra pessoa pegar e jogar no lixo. Então, essa substituição de o outro é que vai cuidar do meu lixo, o outro é que vai cuidar da minha cidade, o outro é que vai cuidar de mim, começou a me incomodar, e eu comecei a criar metáforas mesmo, dessa forma de juntar as coisas e relacionar isso a como a gente se relaciona e descarta os sentimentos, as pessoas, etc. E aí isso começou a virar material, entendeu? Eu queria falar da forma, de uma forma que as pessoas entendessem, sem julgar, sem ser lição de moral, que eu acho chatíssimo. Espetáculo fica dando lição de moral. Olha, você não pode fazer isso. Olha, se você fizer isso... Eu não gosto. Então eu queria que as pessoas entendessem o quanto elas estão descartando as coisas, o quanto a gente está se transformando em pessoas que consomem muito mais do que precisam e que isso está esmagando alguém porque ele não pode consumir também. Isso gera uma situação de opressão muito grande, entendeu? E além do que, onde vai parar tudo isso? Então eu queria juntar tudo isso. Comecei a juntar tudo isso, juntar. E isso começou a falar coisas. E aí eu comecei a montar os trabalhos a partir disso, né? A outra coisa eu não tenho dinheiro. Então, eu fiz o vestido do Anatomia com R$70. Fiz 2 vestidos lindos, de papel, lindos, com R$70. Também foi um desespero por achar um modo de existir com alguma beleza, com alguma dignidade, sem ter um custo muito alto. Porque quem monta o espetáculo sou eu. Eu não monto espetáculo quando eu ganho edital. Eu monto 3, 4 trabalhos por ano. Então, tem ano que eu não ganho edital nenhum, eu monto espetáculo do mesmo jeito. Então, como é que eu posso ser capaz de montar um trabalho com pouco recurso, usando e dispondo de materiais que estejam à minha mão para falar sobre aquilo que eu quero falar? Foi daí que surgiu toda essa onda do trabalho com as caixas, com
com todo o material de sobra, de lixo, de reciclagem, com as garrafas, com as tampas. O próximo trabalho chama Com Quantas Tampas se Faz uma Dança. Um trabalho infantil que só adulto. O Abeiradi fala muito fortemente sobre as árvores que foram cortadas durante os 2 anos de governo do Roberto Cláudio, né? Que para mim foi muito difícil lidar, ainda é muito difícil lidar com isso. Cada árvore cortada nessa cidade, sem necessidade, para mim é um sofrimento enorme, porque eu já acho que tem poucas árvores. E acho que está se interferindo na cidade de uma maneira muito invasiva e a gente não pode fazer nada porque ninguém escuta. Então eu queria falar um espetáculo que tocasse nesse assunto. Embora todas as pessoas tenham parado de falar das 94 árvores. Eu não quero parar. A minha maneira de não parar é colocar isso no trabalho, sem ficar datado. Eu não estou falando especificamente das árvores do Cocó, estou falando das árvores do Cocó, da Bezerra de Menezes, da Dom Luiz, da Santos Dumont, da Domingos Olímpio, da Tenente Benévolo, todas as árvores que atuam inadvertidamente. Então, estou falando de tudo isso. Estou falando de um mundo que está se tornando cada vez mais de plástico, cada vez mais suscetível a não ter nada que nos permita ter o mínimo do que seria o mundo que nos permitisse ter um pouco mais de sombra, um pouco mais de água para todos e etc. É uma reflexão mundial, né? Essa que você traz, porque não é um problema só de Fortaleza e nem do Brasil, ele é um problema geral, né? São bens finitos, findáveis. Foi cortado em média, né? Até agora, o dia de hoje, menos de 2 anos, quase 600 árvores na cidade do tamanho de Fortaleza. Onde o mundo todo está fazendo um plano diretor para plantar árvores, Fortaleza faz um plano diretor para cortar árvores. Com essa possibilidade. Porque eu acho que isso também é uma maneira de empobrecer as pessoas, sabe? De fazer com que as pessoas fiquem mais feias, mais irritadas, com calor, aborrecidas, sem ver verde, sem ver a natureza. Você só vê prédio, você só vê asfalto. Você vai ficando também manipulável. Para mim isso faz parte de um plano de manipulação do ser humano, de coisificação, transformando o ser humano numa coisa que não se sensibiliza, que não se toca, que só produz lixo, que só consome, que só quer pensar em carro, que só quer pensar no carro mais caro, mais rápido. É isso. Isso é parte de um todo, entendeu? E a única forma que eu tenho de fazer algo é fazendo isso, falando sobre isso no meu trabalho. É uma coisa pequena, tem um alcance pequeno, mas é a minha possibilidade de não ficar calada ou de ficar só falando lá no Facebook e achando que sou uma ativista, como eu consigo fazer coisas, entende? O que foi que eu fiz esse tempo todo, né? O que fica? Se eu parasse de dançar agora, qual seria o legado que ficaria para a dança, né? O que eu fiz para a dança? Em que eu contribuí com a dança? O que eu deixei de contribuição para essa dança desse momento, desse período aqui nesse lugar? Eu fui notando também que ao longo do tempo eu coleciono movimentos. É a minha melhor coleção. Uma dança que permita ao seu corpo que está envelhecendo continuar sendo. Sem comparativos, sem ficar nessa onda, meus 20, meus 30, entende? Esse corpo de agora, possível de dançar agora, com essas questões de agora, né? Além de todo o trabalho que tem, que saber o que eu quero falar, do que eu quero falar, ainda tem isso. Com que corpo eu vou falar? E nós o que pedimos é que fale, que se movimente, que gere crise em nós e que delas nasçam boas transformações. E Silvia,
Que dance, que dance, que dance, que dance, que dance. E nós do Lugar Artivistas vamos ficando por aqui. Em breve novidades neste lugar. Fique atento, você não vai querer perder. E se achou esse Lugar Artivistas massa, curte e compartilha. Do contrário, deixe suas sugestões e nos convide a conhecer lugares e artivistas. Até lá, beijo!